novo ano se aproxima e essa expectativa pela renovação costuma vir acompanhada de esperança. O sentimento tão inerente ao ser humano nos move. Mas será que ele precisa estar sempre presente? O autor português José Saramago, que completaria 100 anos em 2022, escreveu no livro Ensaio sobre a Lucidez que a esperança é como sal. Não alimenta, mas dá sabor ao pão. Para você, a esperança é um tempero importante para a vida? Sou a favor. Não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Tem sempre uma forma de ser melhor e eu acredito muito nisso. Porque a esperança é uma maneira de se confortar. Sempre coisa melhor. É isso que me faz levantar da cama todos os dias e seguir fazendo aquilo que eu acredito que é o certo. Eu tô tentando exercitar isso em mim. Se você não sonhar também, você não conquista nada, né? Eu acho que a esperança é tudo na vida. Para falar sobre esperança, recebemos a psicóloga Ivonise Fernandes da Mota, professora doutora da USP, o sociólogo Rafael Rodrigues da Costa e o advogado e professor da FGV Direito de São Paulo, José Garcês Guirardi. Muito obrigada pela presença de todos. Eu gostaria de começar perguntando para a professora Ivonise o que define a esperança. O que é esperança, professora? Esperança é esperar, mas esperar com atividade, é um esperar ativo. Falamos em esperançar, porque esperançar nos leva, né, a ter uma confiança, a confiança de manter o que nos é de valor e a possibilidade de mudar, inovar, ir para o futuro. Esperança tem toda uma dimensão de futuro, que é uma dimensão humana fundamental, a organização que temos no tempo. Rafael, na sociologia, como que a esperança está presente? Essa ideia de que sempre o futuro pode ser melhor do que o presente. Então, na verdade, a esperança é esse sentimento que garante ou que anima essa nossa existência em direção ao futuro. Acho que, resumindo, é basicamente isso. Na literatura, a esperança está bem presente, né, professor? Ela é essencial para a literatura, porque a literatura é profundamente humana, não é? E acho que a literatura nos ajuda a matizar, a nuançar a ideia de esperança, separando de uma noção de que a esperança seria uma crença meio ingênua num futuro róseo, idílico, né? Acho que a literatura nos ajuda a ver que a esperança é a crença de que, não importa os desafios, não importa as dificuldades, nós podemos sempre ser sujeitos da nossa própria história. Acho que quando a gente vê, por exemplo, a jornada de Ulisses, né, a Odisseia, ele passa por 1000 perigos, passa por 1000 dificuldades. A esperança dele não é que não vai haver dificuldade, a esperança dele não é que não vai haver desafios. A esperança para ele está sempre confiante de que o amor por Penélope permanece e que, portanto, o que é importante para ele, o que é fundamental para ele, está nas mãos dele decidir se ele mantém ou não. Então, essa crença na nossa capacidade de nos construirmos como sujeitos, não importa quão difícil seja a circunstância, isso é a noção que a esperança, que a literatura nos traz de esperança, que é completamente o avesso de uma ingenuidade, mas como a doutora Ivonise falou, acho que o Rafael também mencionou, sobretudo, uma atitude diante da vida. Vamos conhecer outro olhar, então, para a filosofia. O que é a esperança? De onde ela vem? Como surge em nossa vida? Conversamos com o filósofo e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, Luiz Felipe Pondé. Como nasce a esperança, você sabe que isso é um objeto de muita polêmica na filosofia. Alguns acham que vem de Deus, né? Outros acham que nasce do trabalho disciplinado. Outros acham que vem da forma como seus pais criam você, passando uma certa confiança, né? No sentido de que o mundo é confiável. Eu entendo que, para além da questão da fé ou das ideias, digamos assim, mais espirituais, esperança na vida é uma coisa que depende muito de você ter vivido com pessoas que tinham esperança na vida. É quase como se você tivesse que aprender uma língua. A esperança é uma língua. A relação com o mundo, através da esperança, é aprender a falar uma língua. E para isso você tem que ser tem que ter nascido e sido criado, em alguma medida,
cercado por pessoas que falem essa língua. Bom, então para o professor Pondé, a esperança é um aprendizado, né, professor Ivonice? E tem a ver com a idade? Quanto mais novos somos, temos mais esperança. Isso está relacionado à faixa etária de alguma maneira? Podemos pensar o seguinte, que a criança nasce, não é? E dependendo do entorno, dos cuidadores que provém o que aquela criança necessita, vai se constituindo a capacidade para a esperança, não é? Mas a criança nasce criando o mundo, uma ilusão, né? Uma ilusão que ela nem tem bem consciência, porque ela está começando a se constituir em uma subjetividade, não é? Um ser que vai se constituindo num eu sou. E na medida que esses cuidados vão acontecendo, vai se constituindo essa capacidade de acreditar, de confiar que é possível mudar, inovar, superar dificuldades. E à medida que a gente vai superando dificuldades, essa capacidade pode se fortalecer. E a esperança, ela teria alguma coisa a ver assim, com inocência ou com sabedoria? Muito se fala que a esperança é mais característica de pessoas que não têm um conhecimento profundo sobre a vida, que têm tantas dificuldades, mas vocês enxergam a esperança como o olhar de um inocente ou de uma pessoa mais sábia? Eu, de minha parte, acho que a esperança é característica dos mais sábios. O nosso tempo tem um senso comum que parece crítico, mas na verdade me parece muito pouco crítico, que a vida não tem nenhum sentido e que basicamente o que a gente tem que fazer é aguentar essa falta de sentido e viver com o que temos, que é tolerando o sofrimento e tentando alguma migalha de alegria ao longo do tempo. Acho que essa é uma visão limitada da relação entre os seres humanos e da nossa vida. Acho que os mais velhos, né, eles têm uma noção justamente disso, da esperança como a crença que a gente pode ser fiel a gente mesmo durante todo o tempo. Se a gente pegar, novamente na literatura, no Morte e Vida Severina, quem é o desesperançado, quem é o desesperado, é o Severino, o jovem, não é isso? Que vê o mundo aparentemente com olhos muito críticos, não é? Porque vê toda a desgraça que está ocorrendo ali. Mas ao final desse maravilhoso alto de Natal, ele encontra o seu José, mestre Carpina, que já é uma pessoa de mais idade e que está ali à beira do rio, e o seu José tem muita esperança. E é nesse momento que eles estão conversando, o desespero do Severino contra a esperança do seu José, que vem avisar que o filho do seu José nasceu, saltou para dentro da vida. E ele fala, claro, o Severino retirante, não sei bem o que lhe diga, é difícil defender só com palavras a vida, mas a melhor resposta é essa coisa que ela mesma fabrica e que também se chama vida. O que eu quero dizer é que a noção da esperança é uma noção ativa, como já foi colocado aqui, e é uma noção da capacidade de nós sermos sujeitos à nossa história. Não é que nós não vamos sofrer, não é que não vai haver dificuldade, não é que não vai haver perplexidade, mas que nada, além da nossa vontade, pode nos afastar das nossas opções fundamentais. Quando a gente reorganiza essa equação, talvez a gente possa entender que, sim, os velhos são fonte de grande esperança. A esperança é uma prática também, né, Rafael? Tem que exercer para ficar cada vez mais esperançoso? Eu acho que tem um sentido aí que é interessante de pensar, né? Talvez a gente tenha que pensar um pouco de que, assim, existem esperanças, né? Existem diversas formas de entender a esperança, né? E aí sim, né, respondendo um pouco a tua pergunta anterior, talvez existam esperanças um pouco mais inocentes, e no sentido de inocentes um pouco, de certa maneira, até imaturas, né? Então, esperanças um pouco fantasiosas, né? Muito projetadas numa ideia de que basta querer, basta acreditar em alguma ideia, em alguma noção, que isso significaria esperança, né? Ou como meus colegas estão dizendo aqui, uma espécie de esperança passiva, né? Que é simplesmente uma espera, né? Essa é uma esperança talvez um pouco ingênua, né? E que muitas vezes acontece agora nesse período do ano, né? Que começam então aquelas resoluções para o próximo ano, então se começa a fazer uma lista de desejos, né? Muitas vezes que até estão de certa maneira descolados com as possibilidades da realidade, né?
é preciso fazer a vida valer a pena. Né? E eu acho interessante a gente dizer isso, né? Valer a pena. E por que valer a pena? Porque a vida tem o seu lado penal, né? Existe um fardo de estar vivo. Então, a esperança é esse sentimento de resiliência, né? De ser sujeito da sua própria história. Então, de construir uma ideia de que mesmo, independente das penas que a vida vai trazer, independente dos sofrimentos que ela traz, é preciso algo que faça que essa conta tenha saldo positivo. É preciso que a vida tenha alguma coisa além da pena, além do sofrimento. E aí talvez a esperança tenha um sentido muito mais de sabedoria. Mas embora haja essa necessidade de praticar uma esperança ativa, né, e não ficar apenas esperando, a esperança depende só da gente ou, por exemplo, fatores socioeconômicos fazem com que a pessoa seja mais desesperançosa? Tem essa relação? A esperança depende só da gente ou também depende de fatores externos? Bom, eu diria o seguinte, que uma raiz fundamental da esperança é o relacional. Então, a relação com os nossos cuidadores, a relação com os grupos, não é? Que participamos, mas não é uma relação direta, não é? O que você está falando de condições, por exemplo, econômicas mais favoráveis. Às vezes, as condições são favoráveis, mas falta um tecido constitutivo, relacional, que mantenha a crença de que aquilo que é de valor pode ser mantido e também a possibilidade de exercer a criatividade, criar o novo, inovar. Nós vivemos isso na pandemia, não é? Estávamos falando das redes virtuais, do Google Meet, Zoom, as aulas, né, pelas plataformas, não é? E aprendemos, às vezes com várias dificuldades, e agora conseguimos um contato, uma comunicação com o mundo que tem se facilitado, e facilitado muito o trabalho de ter contato com os nossos pares e partilhar ideias diferentes, igual estamos fazendo agora. Então, a esperança, né, é relacional, uma das suas raízes básicas, mas tem algo do tipo, da qualidade dessa relação, sintetizando pontos fundamentais. Agora, sobre momentos em que a esperança ela é mais comum. Por exemplo, o professor Garcês citou a passagem do livro em que há um nascimento, né, de Morte de Vida Severina. Renova-se a esperança. Estamos aí nos aproximando de um novo ano. Mais um motivo para se renovar a esperança. Mas, especialmente em fim de ano, a gente costuma criar expectativas e muitas vezes fazer planos que já foram feitos em anos anteriores e não foram concretizados. Talvez exista uma necessidade de, nesse momento, parar, avaliar, ressignificar essa esperança e direcionar, de repente, esse sentimento tão importante para algum lugar em que ele vá fazer sentido mesmo? Olha, eu acho que eu queria pegar muito esse ponto, porque, de fato, né, se a gente observa as pesquisas de opinião, né, existem monitores aí que acompanham, né, ao longo dos anos, né, os indicadores de esperança. Existe uma pesquisa internacional, uma survey, né, de um instituto belga, né, que faz todos os anos, né, uma pesquisa sobre os índices de esperança, né, por país. E o que a gente percebe é que, nos últimos anos, a esperança, né, tem sido cada vez menor dos países, né? As pessoas têm cada vez menos um horizonte de esperança. As pessoas, no limite, elas estão se sentindo cada vez menos esperançosas, né? E muito por conta das condições que a gente tem vivido, né? A gente tem vivido uma guerra na Ucrânia, o desemprego aumentou, né? Enfim, as crises econômicas. Todas essas questões, né, políticas, econômicas e sociais, acabam interferindo na nossa expectativa em relação ao futuro. Então, ou seja, eu acho que o que a gente está vivendo hoje, né, não é o fim da esperança, né? Embora essas grandes esperanças parecem estar diminuindo, né? Principalmente se a gente for pensar na modernidade, né, que sempre tinha uma ideia, né, havia essa firme convicção de que o futuro sempre seria melhor do que o presente.
Eu acho que talvez o que a gente percebe por essas pesquisas é de que há uma mudança de mentalidade do que é a esperança, né? Talvez o que a gente esteja vivendo hoje é cada vez mais uma era da privatização da esperança, né? Ou seja, menos esperança em relação a grandes projetos, né? A uma grande mudança mundial, né? Mas cada vez mais a esperança talvez esteja sendo realocada para os nossos contatos mais imediatos, né? Talvez eu não espere que o mundo seja melhor, mas eu espero que o meu casamento fique melhor, né? Que eu tenha filhos ou não tenha filhos, que eu possa viajar. O que a gente está vivendo hoje é precisamente, né? E talvez essas mudanças de ano nos ajudam a repensar isso, mas talvez o que a gente esteja vivendo agora seja uma reprogramação da esperança, uma esperança mais individualizada e mais conectada com as nossas relações imediatas e menos, né, com os contextos sociais e políticos à nossa volta. Muito bem, a gente daqui a pouquinho continua essa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta para falar sobre esperança com a psicóloga Ivonise Fernandes da Mota, o sociólogo Rafael Rodrigues da Costa e o advogado José Garcês Guirardi. No último bloco, o Rafael encerrou falando sobre a questão de uma privatização da esperança, né? Que nós estaríamos sendo talvez até mais egoístas aí com o nosso sentimento de esperança, sem ampliá-lo para o outro. A senhora tem essa visão também, que a gente está um pouco mais fechado na esperança para nós mesmos, professora? Olha, a esperança tem por base experiência. Experiência que a gente tem com o mundo, né, com o mundo que a gente vai recebendo pequenas doses de desilusão também. Então, uma tarefa, nós falamos sobre a vida valer a pena, não é? E para a vida valer a pena, a gente vai equilibrando ilusão criativa, força para mudar, inovar e realidade, né? Realidade objetiva. Então, nesse caminhar, nós temos momentos em que a gente fica desesperançoso, não é? E agora, no final do ano, a gente fala muito em renascimento e ressurreição, não é? Essa possibilidade de acreditar que é possível mudar, né? Utilizando a dimensão do tempo, é bem interessante, porque a cada ano acontece algo semelhante. Fazemos balanços e acreditamos que é possível recomeços, começar de novo. E esse sentimento que é possível começar de novo é fundamental para aguentar a barra que é viver, né? Que falamos sobre isso. Viver implica em viver frustração, viver decepção, viver guerras, não é? Mas esse sentimento fundamental de acreditar que vale a pena viver, não é? É uma construção que nos acompanha do início até o fim. E no final do ano, quando nos organizamos no tempo para um novo ano, aparece o sentimento de poder mudar e inovar e criar algo novo. E renasce um sentimento esperançoso para contrabalançar com a desesperança que também nos acompanha. Professor Garcês, essa individualidade aí na hora da gente ter esperança e a relação com uma utopia, qual a relação que o senhor faz em relação a isso? Eu acho que o Rafael foi muito feliz, e Ivonise também, de levantar esse problema. Acho que nós estamos no momento em que há realmente esse fechamento, essa tendência ao fechamento, né? Como se nós pudéssemos existir por nós mesmos, né? Mas acho que a natureza humana é necessariamente dialógica. Ou seja, eu não consigo me constituir como sujeito senão na presença dos outros, senão na relação com os outros. E, portanto, a própria natureza da esperança é também ela dialógica. É uma fidelidade a mim mesmo, mas esse mim mesmo não é algo fechado como uma caixa. Ele é um fluxo contínuo entre os outros. Portanto, eu acho que a gente não deve dissociar a ideia da esperança individual, né,
que é diferente das expectativas, mas a esperança, ou seja, esse compromisso, eu chamaria essa tarefa política, né, de afirmar-se enquanto um sujeito que assume a sua história, de uma dimensão coletiva. Né? Não tem como eu ter uma esperança para mim, não tem como eu construir a minha história se eu não construir a história do outro. Por isso que digo que nosso tempo parece muito desesperançado, a gente talvez tenha muito mais facilidade de curtir distopias do que utopias. Nós vemos aí nas séries de televisão, nos filmes, etc. Tudo que é distópico parece fazer sentido para nós, como se de fato o mundo fosse aquilo. Mas eu sinto que é importante, nesse momento, entender que as nossas esperanças individuais só podem florescer nesse sentido forte político se elas forem ligadas a uma utopia coletiva em que a esperança nunca é minha, mas a esperança é nossa. A esperança da gente afirmar um projeto comum em que a gente possa fazer esse compromisso, né? Como eu falei no começo, de Ulisses de jamais deixar de buscar Penélope, né? Porque isso é o que nos faz mover. Agora, a gente está falando muito sobre a necessidade de se ter esperança, a importância dela na nossa vida. Mas quando que o excesso de esperança pode começar a fazer mal? Quando que será que é o momento de realmente a gente olhar e aquilo ali não merece mais que eu coloque aquela energia, aquela esperança? O senhor falou sobre a gente prestar muito atenção nas distopias, mas a gente hoje tem as redes sociais em que a gente olha muito para uma perfeição que é criada e que não existe e que acaba gerando uma frustração, mas um sentimento de esperança por uma coisa que nunca vai acontecer. Quando que esse excesso de esperança que é gerado por esse mundo, ele é ruim, ele pode trazer danos para a gente, professora? Eu usei a palavra ilusão criativa, né? Então, a possibilidade de mudar, acreditar, mas a gente pode ficar desconectado da realidade objetiva, não é? Então, a importância de manter o contato com a realidade, com o mundo, com o que está acontecendo e aceitar a frustração que muitas vezes acontece no contato com o mundo. Porque às vezes a gente quer tantas situações, resoluções, mudanças, e não é possível. Então, a esperança que nós estamos visualizando é uma esperança que mantém o contato com a realidade objetiva. Se a esperança nos afasta do contato com aquilo que é possível, então é algo que vai nos desconectar e, nesse aspecto, pode nos tornar desesperançosos, porque não aceitamos os limites da realidade objetiva. Rafael. É interessante pensar nisso, né? Porque se a gente for observar, né, a filosofia grega já traz isso, né, principalmente com o Sêneca, né, um filósofo grego muito interessante, né, um estoico. Ele vai dizer que todos nós somos escravos do medo e da esperança. Né? Ou seja, como se a esperança e o medo fossem uma espécie de irmãs siamesas, né? Ou seja, faces da mesma moeda. Ou seja, é quase que inevitável nós sermos reféns dessas duas instâncias da vida, né? O que é, de certa forma, muito importante, né? Porque em vários momentos é importante a gente ter medo, né? Medo nos dá noção sobre perigos, sobre riscos. Então, para a nossa própria conservação e sobrevivência, talvez seja importante mesmo que nós tenhamos medo, mas não medo demais, né? Medo a ponto de paralisar nossa existência, de nós não avançarmos e sermos governados pelo medo. Então, ou seja, é preciso um certo comedimento, né? Da mesma forma que a esperança, né? A esperança é necessária, né? Faz parte do nosso componente cognitivo, né, professora? Então, faz parte da nossa vida termos esperança e acreditar que as coisas vão ser melhores, de que a vida vai valer a pena, mas também é importante que não haja esperança demais, né? No sentido de se perder num certo mundo da imaginação, de tal maneira que se descolhe, por exemplo, da realidade. E acontece muitas vezes isso, né? Pessoas que
que são governadas por uma esperança, no sentido de uma eterna espera e que nunca chega, porque não se constrói, porque já está totalmente insuflado de fantasias e de projeções da realidade, do que o mundo poderia ser, mas que ele não é. Então é importante a gente saber calibrar isso. E talvez aí os gregos nos ajudem de novo, né? Encontrar a justa medida de todas as coisas. Bom, então aproveitando que a gente está aí se aproximando de um período que demanda aí uma renovação de esperança, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem da esperança possível, né? Que a professora Ivonise citou, começando por ela mesma. Professora, uma mensagem final para o nosso telespectador. Bom, usando a poesia, que eu acho que é um caminho tão rico, nós brasileiros, né? Eu diria que a vida é a arte do encontro, apesar de haver tantos desencontros pela vida. Então, continuamos em busca de bons encontros e seguindo em frente. Rafael. Bom, já que está no tema poesia, né? Talvez eu vou citar o Guimarães Rosa, né? Que ele fala que a vida, né? Esquenta e esfria, mas o que ela pede da gente é coragem. Então, que a esperança seja esse motor da nossa coragem, né? Talvez seja essa a minha mensagem para hoje. Professor Garcês. Então, eu encerro também com literatura, né? Já que beleza! Lembrando do que o Shakespeare fala, que nós somos feitos da mesma matéria que são feitos os sonhos, né? E que, portanto, a esperança nos constitui. Isso que você fala, mencionou muito bem, que os colegas comentaram tão bem, talvez mais do que um excesso de esperança, seja um falseamento da esperança. É uma esperança que leva para longe das coisas que eu realmente quero. E eu creio que se a gente perceber a natureza do sonho que somos, então acho que a esperança nunca vai ser demais. Muito obrigada pela participação dos três. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. O Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você.